Olá, agora que nós já estudamos o princípio da osmose, revemos, porque vocês já tinham visto isso e estudado isso no ensino médio, mas enfim, depois de termos revisto, né, os conceitos relacionados à osmose, a gente avança agora para um conceito que é a da osmose reversa. Aqui está uma brincadeira com a escrita. Então, nesse processo, você tem a osmose acontecendo num sentido reverso ou inverso daquele que se espera dela. Isso através da aplicação de uma força, de uma pressão. Então, quando você tem uma membrana semipermeável e você, de um lado da membrana, você tem uma concentração maior de íons, mas você pressiona esse líquido, né? Você aumenta muito a pressão aqui interna, então ocorre a passagem da água, né, com a retidão, com a segurança desses íons nesse ambiente, nesse local, nessa câmara inicial. Tá? Então passa para o segundo estágio, para o outro lado da membrana semipermeável, apenas água. Aí você diz, mas professor, estou vendo 3 bolinhas amarelas aí. Claro que não é de 100%, então, mas vai ocorrer aqui uma retenção acima de 99%, provavelmente 99,9%. É uma retenção muito alta. Tá? Só que para isso precisa existir uma força. Né? E essa força precisa de energia, portanto, energia provavelmente elétrica. Né? É uma força mecânica, mas que para ocorrer essa força mecânica se precisa de energia elétrica. Então, quando uma pressão maior que a... E qual é essa força? Né? Quando uma pressão maior que a pressão osmótica de uma solução for aplicada a mesma, o solvente se difundirá. Então, você tem que aplicar aqui uma força, né, que seja suficiente, que seja maior do que a pressão osmótica desse líquido que você está querendo separar a água dos seus solutos. Né? Isso é um processo extremamente útil para a dessalinização da água do mar. Né? Você tem aí Dubai, que tem praticamente toda a sua água, se não 100%, próximo disso. Ela se construiu, né? A cidade foi construída e planejada pensando na produção de água dessalinizada, água produzida para a população a partir da água do mar, certo? Então existem aplicações industriais muito grandes para esse processo de osmose reversa. Mas nós também temos equipamentos pequenos para substituir os destiladores de água. Porque o destilador de água, esses que a gente tem aí para produzir água destilada para o laboratório, eles são muito dispendiosos em água e em energia. Eles consomem muita água e muita energia. Então, e por que isso acontece? Porque você precisa da energia para esquentar, é nada mais do que uma resistência, como se fosse de um chuveiro ligado, né? Então você tem uma resistência que esquenta a água, essa água evapora e o vapor da água é que é destilado lá para o seu reservatório de água. Então você tem lá a bombona de água destilada, né, que vocês têm nos laboratórios. Tem um cano que sai aqui, você tem o destilador, né? E desse destilador sai a água volatilizada pelo aquecimento. Então você tem muita energia elétrica aqui, né, sendo gasta, certo? Para esquentar esta resistência que vai esquentar a água. Para isso você tem uma entrada de água da torneira, certo? Água da torneira. Esta água circula, né, pela resistência, é uma serpentina. Então ela circula por essa serpentina, esquenta, ferve, o vapor de água é destilado por barrilete, portanto, esta água é destilada porque evapora apenas H2O, né? E o restante dessa água
que não é pouca, é muita água, a esmagadora, a maior parte da água é jogada de volta para a pia. Por isso que vocês têm um outro caninho saindo do destilador que vai para a pia. E fica lá escorrendo 24 horas, enquanto o equipamento fica ligado, aquela água fica escorrendo. A torneira aberta, então você está gastando, você tem uma torneira aberta aqui durante todo o ciclo de operação do equipamento, né? Essa água dá a volta, passa pelo equipamento, uma pequena parte dela é evaporada, uma pequena parte dela vira água destilada e o restante todo vai para o lixo, para a pia. Então você tem um consumo enorme de água e um consumo enorme de energia aqui, né, para produzir esse aquecimento do sistema do destilador. Portanto, a destilação é um processo extremamente dispendioso. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, aqui você não tem a necessidade também de uma pressão? Isso aqui também não gasta energia elétrica? Gasta. Então, vamos ver, eu acho que eu não tenho, deixa eu limpar aqui para a gente poder enxergar, eu vou rabiscando, né? Para a gente poder enxergar o que está aqui no desenho, né? No texto, perdão. Então aqui a gente tem o que? Vamos lá. A osmolaridade da água do mar é 1,08 osmolar, né? Osmol por litro. Portanto, se a 20 graus Celsius, a pressão osmótica será de 25,9 atmosferas de pressão osmótica. Como um mol de água do mar ocupa 18 centímetros cúbicos, 18 ml, né, porque é o peso da água, se a pressão for mantida em 26 atmosferas, certo? O trabalho, aqui agora é o trabalho, que vai nos possibilitar calcular a energia, realizado para purificar esse mol, será de 47,5 joules. Por evaporação, os destiladores, para fazer produzir esse mesmo volume, né, o trabalho realizado seria de 44,2 vezes 10 a terceira joules. Portanto, 1000 vezes mais energia. Então, o destilador, não é à toa que Dubai não usa destilador para produzir água para a sua população. Usa a osmose reversa. Então, a osmose reversa é 1000 vezes mais econômica, mais eficiente do que os destiladores de água. A água não é exatamente idêntica, mas ela é muito semelhante. Tá? Bem, por que a gente continua usando o destilador? Porque o equipamento destilador é 5, 6 vezes mais barato, talvez um pouco mais barato do que um equipamento de osmose reversa. Né? Então, o equipamento de osmose reversa custa mais caro, mas ele se paga em pouco tempo, em muito pouco tempo. Né? As instituições de pesquisa não deveriam usar destiladores, deveriam usar equipamentos de osmose reversa, porque eles são muito mais ecológicos, ambientalmente corretos, eles aplicam uma eficiência energética muito maior, eles contribuem menos para o aquecimento global. Todo esse discurso que a gente faz, né, deveria estar presente nas nossas práticas. E quando você pega um pissete e simplesmente despeja aquela água na pia para enxaguar um tubo de ensaio, né, não estou dizendo que é errado enxaguar tubo de ensaio, muitas vezes é necessário, mas eu estou dizendo que você desperdiça aquela água assim de forma abundante, que você usa mais água destilada para enxaguar um tubo de ensaio do que é preciso, por exemplo, você está desperdiçando uma quantidade enorme de energia elétrica e de água. Né? Então a gente deve ter isso em mente, esses conceitos, para quê? Para você não se tornar um eco chato. O que é o eco chato? Na minha concepção do professor Pessati, estou falando de forma pessoal, né? As pessoas chatas, que têm aquele discurso ecológico vazio. Né? Levanta a bandeirinha que eu quero salvar o planeta, mas quando você faz uma pergunta qualquer, a pessoa é vazia, ela não tem argumentos.
ela não tem justificativa. E o que eu estou tentando passar para vocês, e vou tentar ao longo de toda a disciplina da biofísica, é fornecer para vocês argumentos, fornecer para vocês conhecimento que possibilite vocês a construir argumentos no discurso de vocês. Eu não estou dizendo para vocês levantar a bandeirinha da ecologia e sair por aí fazendo... Não é nesse sentido. É no sentido de que muitas vezes você está numa conversa, num restaurante, enfim, com alguém conversando e alguém entra nessa linha, e se você não tem o argumento devido, você não tem nem como defender a sua ideia, né? Então eu estou tentando trazer para vocês elementos que possibilitem vocês se armarem com argumentos sólidos e não com um discurso apenas emocional, tá bom? Então aqui nós temos um exemplo de um equipamento de osmose reversa de laboratório. Nós temos um parecido com esse, não é dessa marca, mas nós temos um parecido com esse lá no laboratório do professor André Lima. Foi o único que eu consegui comprar muitos anos atrás, com muita briga, porque o equipamento era mais caro do que o destilador. Nossa, me desgastei bastante para conseguir comprar esse equipamento. Antes desse equipamento, normalmente se usa um sistema de filtros mais baratos e mais grosseiros que vai com malhas, né? Malhas que vão retendo impurezas mais grosseiras. Porque vocês também podem imaginar que se você deixa passar uma água muito suja aqui, né, essa membrana aqui ela vai comatar. Essa membrana ela vai precisar ser trocada porque ela vai ficar toda entupida, né? Ela vai entupir muito rapidamente, claro. Então o que você tem que fazer? Você faz a água passar por esses sistemas de filtros primeiro, né? Para reter partículas mais grosseiras, para você deixar chegar no equipamento uma água já sem sujidade, sem partículas maiores, apenas uma água que ainda está bastante ionizada, e você quer retirar esses íons e produzir uma água mais pura. Esse equipamento é um equipamento que ainda é prévio, porque na sequência dele você ainda pode ter um outro equipamento que se chama ultrapurificador. O ultrapurificador é o equipamento que vai produzir água ultra pura. E essa água ultra pura é aquela utilizada com bastante frequência em laboratórios de biologia molecular, laboratório de genética molecular. Lá no laboratório do professor André Lima se usa muito esta água ultra pura. Nós temos tanto o osmose reversa quanto o ultrapurificador, né? Mas essas membranas precisam ser trocadas e eu consegui com muito custo comprar o equipamento, né? Mas essas membranas a universidade não faz a reposição. Os pesquisadores aqui precisam fazer a reposição dessas membranas, né? E aí a gente não conseguiu mais fazer a reposição dessas membranas, e os dois equipamentos, que custam muito caro, tá? Mas eles estão parados porque a gente não consegue operar esses equipamentos. Daí com isso, por exemplo, alunos lá do professor André Lima precisam ir buscar essas águas, né? Tanto a água destilada quanto a água ultra pura em outros laboratórios da universidade para poderem trabalhar, né? E aqui embaixo nós temos um equipamento já de escala industrial, para você fazer uma produção industrial de água purificada por osmose reversa. Usada, por exemplo, em unidades de tratamento de água do mar, né? De dessalinização da água do mar. Bom, nós temos um dos voltando agora, né, para osmose convencional, não necessariamente a reversa, nós temos um parâmetro importantíssimo das células, que é o potencial de Nernst. O potencial de Nernst é um potencial de membrana, tá? Quando se chega a uma situação de equilíbrio no transporte de uma espécie iônica. O que significa isso?
Então, o potencial de Nernst ele não consegue lidar com sódio, potássio, cloreto, tudo ao mesmo tempo. Mas ele trabalha, ele foca, ele quantifica esse potencial de membrana para o sódio, o potencial de membrana para o potássio, o potencial de membrana para o cloreto, o potencial de membrana, então, para cada uma das espécies iônicas. Tá? E ele é um parâmetro importante porque com ele, nós conseguimos compreender melhor o funcionamento de uma célula, né? A fisiologia desta célula, né? Como é que ela responde a estímulos, quais são os íons mais importantes para a resposta celular, para ocorrer a resposta celular, para despolarizar essa membrana, enfim. Né? Então a gente precisa, é um parâmetro importante, embora ele tenha algumas limitações, ele é um parâmetro bastante importante. Aqui a gente precisa começar também a compreender que quando você fala de potencial, você está se referindo a uma espécie iônica que também é elétrica. Então nós temos o aspecto químico e, ao mesmo tempo, simultaneamente, o aspecto elétrico. O efeito elétrico daquele íon. Quando você tem um íon sódio, você tem lá escrito mais 1. O que significa esse mais 1? Quando você tem o íon cloreto, você tem um menos 1. O que significa esse menos 1? Né? Então, isso representa uma carga elétrica daquele íon, né? Além da característica química do íon sódio, ou do íon potássio, ou do íon cloreto, enfim. Né? Então, você tem esses dois elementos simultaneamente que vão compor o potencial de Nernst, tá? Que é representado por essa letra aqui, e a unidade é em milivolts. Poderia ser em outra, mas para sistemas biológicos é em milivolts. Tá? E a equação é dada por RT, R é a constante dos gases. Né? Essa constante dos gases ela tem duas unidades. Então você pode utilizar esta constante dos gases de 8,13 ou você pode usar uma outra que vai ter uma outra unidade. E aí você vai ter que as duas estão no formulário. Então você sempre vai ter que escolher qual é a constante adequada em função do que? Tem que decorar? Não, porque são muitos exercícios diferentes que você vai ter situações diferentes. Né? O que você precisa saber? Você precisa sempre olhar a unidade. Né? Você não pode misturar alhos com bugalhos. A gente já tem batido nisso, né, desde o primeiro dia de aula. Você não pode misturar unidades diferentes. Então, a constante de Faraday aqui, ó, olha a constante de Faraday, que é representada por essa letra que está aqui. Ó. A constante de Faraday é 96.500. Qual é a unidade? Joule, volt, mol. Então, quando você olha aqui, ó, Joule está aqui, Volt está aqui, né? E o mol é a unidade de medida da química, né, do sistema internacional. Então, pela constante de Faraday, você percebe que essa constante aqui dos gases é a que se harmoniza, é que tem a unidade que se harmoniza com os demais elementos da fórmula. Né? R, então, portanto, é esta constante dos gases, T é a temperatura sempre em Kelvin, tá? Temperatura absoluta, nunca utilize Faraday ou Celsius. Se for dado no enunciado temperatura em Celsius ou Faraday, você precisa converter para o Kelvin sempre, tá? Então essa é uma necessidade, é uma demanda sempre para você fazer as conversões. E aí vem o logaritmo neperiano. Perdão, aqui ainda falta o Z. O Z é a carga elétrica do íon, lembrando que o Nernst é para uma espécie iônica, então você está falando de um íon. Se o íon for sódio, esse Z vai ser 1, né? Mais 1. Tá? E aí você tem aqui vezes, aqui você tem, quando não tem nada, ou quando tem um ponto, significa vezes. Né? Então, vezes o logaritmo neperiano de quem? C2 dividido por C1. O C2 normalmente é o lado externo, o lado de fora, e o C1 é o lado interno. Tá? Porque normalmente você está considerando, calculando esse potencial de membrana basicamente para calcular
a despolarização dessa membrana, agora se for a repolarização, daí já pode ser inverso, né? Mas normalmente o C2 é o lado externo e o C1 é o lado interno. Nós vamos fazer alguns exercícios para vocês irem também percebendo, né, qual é a lógica da operação, né? Sempre você considera o C1 é de onde vem e o C2 para onde vai. Então, aonde que está o íon e para onde ele vai. Normalmente é essa lógica que eu sigo e que sempre resulta corretamente. O equilíbrio de Donan, diferente do Nernst, né? O equilíbrio de Donan, nós vamos fazer uma aula prática, inclusive, do equilíbrio de Donan. Ela prevê, ou melhor, ela procura determinar em que momento, o porquê, ou como, né, as interações eletroquímicas, porque aqui também é considerado as forças químicas e elétricas, tá? De um ambiente que está separado por uma membrana. Então, na aula prática, nós vamos usar uma membrana de diálise, né, igual a mesma membrana de diálise que vai ser usada para a aula de osmose convencional, tá? Então, só que diferente da osmose, em que você usa elementos não carregados, por exemplo, né, aqui você vai usar elementos carregados, certo? E que, por serem carregados, eles exercem uma influência elétrica, além da química, né? Então, esse potássio, por exemplo, ele vai entrar ou sair da membrana, ele vai atravessar a membrana até atingir o equilíbrio de Donan. O que esse equilíbrio de Donan quer dizer, né? Que esse equilíbrio será atingido quando o sistema alcançar um equilíbrio estático, ou seja, quando as forças sobre os íons em movimento através da membrana, decorrentes dessa difusão e do efeito elétrico desses íons, se equilibrarem. Então, quando você tiver um equilíbrio eletroquímico do ambiente interno com o ambiente externo, essa migração, esse movimento vai parar, né? E aí, então, nós vamos entender quando isso para, o que acontece, por exemplo, com a concentração de íons cloreto, ou com aí nós vamos usar na aula prática um parâmetro importante, básico, extremamente básico, né? Simples, com fitinha indicadora de pH, alguma coisa assim, indicadores, nós vamos determinar pH, né? Aonde? Do lado de fora. Depois a gente pode até ver também do lado de dentro, mas a gente vai olhar o lado de fora e vai acompanhar isso ao longo do tempo em função do que a gente vai colocar lá, e vocês vão raciocinar na aula prática em função do que vai acontecer, né? O que vai acontecer com esse pH? O que significa a alteração desse pH? Né? Por que o pH alterou e para que lado ele foi? Né? E por que isso aconteceu? Então, a aula prática do equilíbrio de Donan tem essa finalidade para vocês entenderem justamente, né, que essas equações aqui são muito verdadeiras, muito lógicas, muito precisas, tá? E podemos voltar a falar delas a qualquer momento, obviamente. Um outro assunto importante são os transportadores. Aqui a gente começa a falar um pouco especificamente sobre os transportadores. Foi um tema que eu estudei já bastante. Meu doutorado foi na área de transportadores de membrana plasmática, mas eu sei que esses transportadores que eu estudei na tese de doutorado, que eu estudei em membrana plasmática, eles também ocorrem em outras membranas, então a gente, né, vai associando, a gente vai aprendendo também, e bom, enfim, foi só para dizer um pouquinho também do que eu já fiz, né, para vocês. E as proteínas, então, essas proteínas transportadoras, elas exercem um papel por se ligar fisicamente a um ligante, ao seu ligante, né, a molécula que vai ser
transportada para dentro ou para fora da célula, dependendo do tipo de transportador, certo? E como as enzimas, eu não sei se vocês lembram lá da energia de ativação das enzimas, né? O que esses transportadores fazem é utilizar exatamente a mesma lógica que as enzimas. A maioria dos transportadores não são enzimas, embora alguns transportadores possam ter alguma atividade enzimática, mas eles não são enzimas. Mas a lógica que eles funcionam, que eles operam, é a mesma das enzimas. Qual seja, a de diminuir a energia necessária de ativação para ocorrer o processo de transporte. Veja aqui um processo de transporte ocorrendo sem a presença de um transportador, né? Supondo que essa molécula pudesse atravessar a membrana. E aqui, por difusão simples, né? E aqui em azul você tem quando essa mesma molécula se essa mesma molécula fosse transportada, atravessada de um lado para o outro da célula, utilizando um transportador. A quantidade de energia que é necessária é muito menor do que a quantidade de energia necessária para a difusão simples. Por isso os transportadores ganharam tanta função e tanta importância ao longo do processo evolutivo e foram sendo mantidas durante todo o processo evolutivo e além disso, eles foram evoluindo junto com o processo evolutivo. Portanto, na medida que você vai aumentando a complexidade do grau evolutivo, você vai também aumentando a diversidade e a complexidade dos transportadores, porque é extremamente vantajoso do ponto de vista biológico. Lembrando aqui que a velocidade de deslocamento do substrato por um transportador é de cerca de 100 a 1000 moléculas por segundo, enquanto a de um canal é de 10 a 8 íons por segundo. Ou seja, os canais permitem uma passagem muito mais rápida de íons do que os transportadores, né? Mas os transportadores fazem algo que os canais não fazem. Então existem vantagens para um e vantagens para outro. Por isso nós temos os dois, né? Os dois tipos. Nós temos diversos canais e nós temos diversos transportadores, porque eles operam com lógicas um pouco diferentes e, portanto, têm vantagens distintas, né? Mas existem vantagens para os dois. Falando um pouco do transporte ainda, dos transportadores, né, nós temos dois tipos de transporte ativo, o primário e o secundário. Como eu disse, alguns transportadores eles podem ter atividades enzimáticas. Nesse caso aqui, nós estamos observando a atividade de ATPase. Ele hidrolisa ATP, produz ADP e fosfato, para gerar um ΔG negativo suficiente para possibilitar essa reação acontecer. Uma variação de energia livre de Gibbs suficiente para que essa reação possa acontecer, né? A reação qual? A reação de transporte desse elemento X, e reparem que ele está indo do ambiente interno para o ambiente externo da célula, né? Já nos transportadores ativos secundários, você tem o transporte do elemento, né? Mas quem faz a hidrólise do ATP é uma outra molécula. Então você tem a hidrólise do ATP acontecendo de forma consorciada. Você precisa de duas moléculas para ocorrer o transporte, né? E normalmente quem faz a hidrólise permite a passagem ou para entrar ou para sair, né? E você tem um outro transportador que usa esse ΔG criado aqui a seu favor, né? Para possibilitar fazer o sentido do transporte que está consorciado com um segundo elemento. Então, os transportadores ativos secundários, você tem
necessariamente dois elementos proteicos distintos que realizam cada um uma parte do processo. Nós temos 4 classes de transportadores baseado nas suas atividades de ATPase, que foi o que acabamos de ver no slide anterior, a capacidade desses transportadores hidrolisarem o ATP, né? Então, dependendo de como esses transportadores, de que tipo de ATPase esses transportadores têm, eles foram então classificados em 4 classes, né? A primeira classe é as ATPases do tipo P, né? E aí nessas ATPases, ou melhor, nesses transportadores aqui você tem diversos, eles são expressos em diversos tecidos e também alguns tipos de membrana, mas prioritariamente, se você observar aqui, membrana plasmática. Então, uma boa parte dos transportadores de membrana plasmática, eles são transportadores do tipo P, né? Já os transportadores do tipo V, eles ocorrem também em diferentes grupos de seres vivos, mas aqui você já não encontra mais, eles não estão nas membranas plasmáticas, eles estão nas membranas vacuolares, membranas lisossomais, endossomais e outras, né, mas não na membrana plasmática. Os tipo F, os transportadores que contêm ATPases do tipo F, eles estão presentes na membrana de organelas internas estratégicas para cada grupo. Por exemplo, no caso dos eucariotos, eles estão na membrana mitocondrial. Plantas superiores estão na membrana do tilacoide. Procariotos estão na membrana plasmática, porque no caso dos procariotos, a membrana plasmática faz um transporte análogo ao transporte mitocondrial de prótons e que gera uma força protomotriz, inclusive para a movimentação de flagelos, etc. Isso vocês vão estudar em mais detalhes lá na fisiologia de micro-organismos, né? E por fim, a quarta classe, que foi a classe que eu estudei no meu doutorado, são os transportadores chamados multidrogas, né? Então eles são superexpressos em células tumorais, todas as células, quase uma boa fração das células sadias expressam essas proteínas, mas as células tumorais superexpressam essas proteínas, né? E aqui fala da membrana plasmática, é onde tudo começou, o estudo começou, né? E quando eu fiz o meu doutorado, o conhecimento desse sistema, ele tinha aí cerca de talvez 10 anos no mundo, né? Mas sobre muitas espécies animais, principalmente, não se conhecia. E até hoje muita coisa não se conhece ainda, tá? De inúmeras espécies animais não se conhece os mecanismos de transporte desses em diversas espécies animais. Em células humanas, ele se chama multidrug resistance, então é uma resistência a multidrogas, pensando aí nos quimioterápicos, né? Então é isso que torna, esse mecanismo que torna as células tumorais mais resistentes à quimioterapia do que as próprias células sadias, infelizmente, né? Então a gente precisa conhecer isso para poder neutralizar esse sistema da forma melhor possível, né? Para aumentar a eficiência dos quimioterápicos e diminuir seus efeitos colaterais, então tudo isso está relacionado. E em animais, esse mecanismo se chama MXR, Multi-Xenobiótico Resistance. Então, é um mecanismo que confere aos organismos resistência a multixenobióticos, que é um xenobiótico, né? Uma molécula que é considerada estranha para o organismo. Então, quando você coloca um mexilhão, por exemplo, numa água contaminada com óleo diesel, derivados do óleo diesel, né? Esses derivados do óleo diesel vão ser reconhecidos pelo mexilhão como um corpo estranho, como uma molécula estranha, né? E aí então eles vão tentar usar o mecanismo MXR para se livrar, para se depurar desses contaminantes, né? Também, obviamente, podemos voltar a falar de qualquer
um desses assuntos. Aí aqui nós temos mostrando o transportador de galactosídeos, né? Transportador de lactose. Mas, professor, lembra que a gente estudou lá na Bioquímica 1 que a lactose não é transportada? Lembra? Em células intestinais humanas, perfeito. Mas em outros organismos? Né? É em todo mundo assim? Em mamíferos é assim, em ser humano é assim, em répteis é assim, em micro-organismos é assim? Não, isso varia de grupo para grupo, né? E aí nós temos lá diversos micro-organismos que expressam esses transportadores, né? Nós não expressamos, mas existem diversos micro-organismos que expressam. Lembram lá da diarreia, por que a lactose, para quem tem intolerância à lactose, dá muito desconforto, da diarreia, produção de gases, né? Constipação, blá, 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 aquilo tudo que a gente já conversou. Por quê? Porque as bactérias, algumas bactérias, que também não são todas, né? Algumas bactérias se beneficiam dessa lactose sobrando lá no intestino e tem a sua população aumentada, e isso distorce o equilíbrio microbiano intestinal, né? Então aqui está mostrando como é que esses transportadores funcionam. Eles fazem um symporte, ó. Symporte, lembram? Symporte, antiporte. Esse aqui é um symporte, porque duas espécies são transportadas simultaneamente para dentro da célula. Para ocorrer esse transporte de lactose, obrigatoriamente é necessário ocorrer a entrada de prótons de hidrogênio. E esses prótons de hidrogênio vão ser usados para movimentar uma bomba de prótons, né, na membrana plasmática dessas bactérias, né, que transforma esse processo em gerador de energia, ou enfim, movimento. Tá? Agora falando um pouco do transporte passivo, né, em que eu não preciso ter necessariamente um transportador ativo, né? O transporte de glucose, por exemplo, ele é um transporte facilitado no intestino. Existe um transportador, mas ele não executa, ele não faz com gasto de energia nesta etapa. Então vamos ver aqui como é que funciona a entrada da glucose. Está aqui, ó, a glucose para entrar na célula intestinal, no epitélio intestinal. Para entrar na célula, ela precisa entrar, levar junto, fazer um symporte, né, de 2 íons de sódio. Então, uma molécula, para cada molécula de glicose que entram dois íons sódio, certo? Isso começa a descalibrar, a desregular o potencial de repouso de membrana, a carga elétrica da célula epitelial. Então, vamos primeiro focar na glucose. Daí, o que acontece com a glucose? A gente já volta lá para o sódio. O que acontece com essa glucose? Essa glucose vai atravessar por uniporte agora aqui, né, um transportador chamado GLUT2. Nós temos 12 tipos de transportadores diferentes de glicose no organismo. Aqui no epitélio intestinal, nós temos o GLUT2 operando, que faz esse processo de uniporte, né? E simplesmente transporta essa molécula de glicose e libera ela do outro lado da membrana, que vai ser então absorvida por vasos sanguíneos, né, e transportada por esses vasos sanguíneos para o fígado, né? Agora, o sódio, vamos voltar agora ao sódio. Esse sódio que entrou, ele começa a desregular o potencial de membrana, e para que isso não aconteça, aí agora sim você tem uma bomba de sódio e potássio que começa a jogar esse sódio para fora, mas para ele jogar esse sódio para fora, ele joga potássio para dentro. Né? E por que isso é vantajoso? Porque essa relação é de 3:2. Né? Então você tem 3 cargas positivas aqui. Você joga 3 cargas positivas e recupera 2. Ou seja, você, nesse
para cada ciclo aqui da sódio, potássio, ATPase, você tem um a menos, né? Um a menos, certo? E isso vai reequilibrando o potencial de membrana da célula epitelial. É assim que funciona o transporte de glucose. A quantidade de energia, considerando apenas o processo químico, ainda sem considerar o processo elétrico, né, que converte um substrato a um produto, o que transporta de um lado para o outro da membrana, ele pode ser expresso através dessa equação, onde variação da energia livre é igual a variação da energia livre em condições padrões. Essa simbologia significa em condições padrões de temperatura e de concentração, né? E aí mais aquela mesma constante dos gases que nós utilizamos lá no potencial de Nernst, né? Também logaritmo neperiano, e aqui eu tentei já colocar, em vez de colocar C2 sobre C1 ou vice-versa, eu já coloquei aqui o P e o S, certo? De onde vem, para onde vai. Lembrando a analogia que vocês têm lá das enzimas, ainda da bioquímica 1, né? Retomando, o substrato é transformado a produto por uma enzima. Então aqui eu tentei usar essa simbologia mais para facilitar vocês estabelecerem essa correlação, né? O substrato, ao sentido da flecha, o substrato é transformado em produto. Então, eu gosto de usar essa analogia de onde vem para onde vai, certo? Então, quando ocorre apenas transporte sem reação de transformação, o ΔG0' é igual a zero. E aí, neste caso, eu posso, se ele é igual a zero, né, ele não precisa estar na equação, eu posso simplificar a equação como sendo essa daqui, né? Mas isso só serve para solutos não carregados, como, por exemplo, glucose, frutose, galactose, moléculas não carregadas, né? Sódio, aí já é potencial de Nernst, aí já é outra concepção, voltamos para aquela primeira equação lá que a gente já tinha apresentado anteriormente. Então, aqui um exercício simples para vocês irem se familiarizando, né? Calcule o custo de energia para bombear um soluto não carregado contra um gradiente de concentração de 1 vezes 10 a 4 vezes a 37 graus. Então, vamos lá. Temperatura, 37 graus. 37 graus no Kelvin dá quanto? 310. Então, a gente já coloca aqui em Kelvin. Ok? A concentração não é dada. Ninguém, 1,1 vezes 10 a quarta é o que? Molar? Milimolar? Não fala concentração, né? Mas ele está te dando uma dica, vezes. Então, isto é uma relação. Se é uma relação, é um divididos pelo outro, né? Não carregado contra um gradiente de concentração de 1 vezes 10 a 4 vezes. Então, você tem 1 vezes 10 a 4 vezes mais de um lado do que outro. Você quer levar um soluto não carregado, portanto, usando a equação do slide anterior, né? Tudo bem, tá claro, né? Mas ele está indo contra um gradiente de concentração. Então, você tem, digamos, 1 de um lado, tá? E você quer levar isso para um outro lado que tem 10 elevado à quarta. Certo? Qual seria, se você pensar na osmose simples, né? Qual seria a tendência? A tendência seria a desse lado para esse, né? Do lado do 10.000 para o 1. Até quando? Até equilibrar a concentração dos dois, né? Quando ficasse 5.000 mais ou menos em cada lado, isso tenderia a parar. Essa é a lógica, né, da osmose. Mas ela nem sempre acontece, ela nem sempre é aplicada na célula. Aqui, por exemplo, está escrito contra um gradiente. Contra um gradiente significa o quê? Contra a tendência de concentração. Então, eu quero pegar esse 1 aqui e jogar para o outro lado lá que já está muito mais, 10.000 vezes maior.
certo? Então, esta é a lógica que vocês precisam operar para resolver o exercício. Então, a resolução, ela começa pela equação normal, né? E o R a gente já sabe qual é, que é o 8.315, né? A temperatura a gente já sabe que é o 310, né? E aqui vem o vezes aqui, né? 1 vezes 10 é 4 vezes, ou seja, eu tenho neste lado aqui 10.000 e desse outro lado aqui 1, que é como está mostrado aqui, né? Então, eu coloco o logaritmo de período de 1 vezes 10 a 4. Resolvendo matematicamente esses números, né? Porque na calculadora não entram as unidades, obviamente. Resolvendo esses números aqui, você vai chegar então à conclusão de 23,7 kJ por mol, ok? Já a equação de Goldman-Hodgkin-Katz, ou simplesmente chamada de GHK, né? E aqui vocês têm 2 links que eu recomendo fortemente que vocês estudem, que vocês acessem, né? Esse simulador do Arizona aqui que está aqui embaixo, nós vamos utilizar ele, salvem esse link aí em algum lugar, copie, cole, enfim, esse link nós vamos utilizar, apesar que eu vou passar isso para vocês durante a aula em texto, né? Daí é mais fácil para copiar e colar, que é um simulador que trabalha essas concentrações GHK. Mas vocês podem já entrar lá e começar a dar uma fuçada. É um aplicativo bem leve. Na verdade, você não precisa baixar ele, você usa ele diretamente da universidade lá do Arizona, onde ele está instalado, e você consegue trabalhar, né, com concentrações. Então, para você, por exemplo, fazer desafios, é excelente, porque quando você está no presencial, você não pode abrir o celular, abrir o computador, né? Mas agora que vocês estão nesse modo EAD aí, é muito mais tranquilo. Vocês podem deixar isso pronto já, e se eu pergunto lá um determinado valor, né, vocês não precisam calcular necessariamente. Vocês já, sabendo usar o aplicativo, né, o software, vocês podem abrir mão disso, obviamente, porque as coisas estão aí para a gente utilizar, né? Então, quando for um íon, no caso do simporte de glucose e sódio, né, que a gente viu que a glucose não é transportada sozinha, ela precisa ser transportada com o íon sódio. Quando for um íon sem um cotransporte, né, de outro íon de carga oposta, isso gera um potencial elétrico. Claro, porque você está colocando, por exemplo, a glucose que não tem carga com o sódio que tem carga. Então, você está alterando o potencial elétrico da membrana, né? Como eu já tinha explicado antes. Então, esse transporte é eletrogênico. Neste caso, a fórmula precisa incluir o potencial eletroquímico, a parte elétrica, né? E a soma, então, ocorre a soma dessa parte elétrica aqui, ó. Você adiciona, lembra que a gente estava antes usando só essa parte aqui da equação, né? Agora nós somamos, adicionamos a parte elétrica, que é o Z, constante de Faraday, e o ΔPsi, que é o potencial elétrico de membrana. Então, de novo, né? O R e o T está tranquilo, o Z é a carga do íon, o F é a constante de Faraday, que sempre vai ser esse valor, e o ΔPsi é o potencial em volts do potencial elétrico de membrana, tá? É importante aqui deixar claro que aqui você não tem milivolts, ó, você tem volts, tá? Então você não pode pegar lá, por exemplo, um potencial de 50 milivolts e colocar 50 aqui, que vai dar um valor errado. Você tem que transformar aqueles 50 milivolts em volts, o que dá 0,05 volts. Aí o número que vai entrar aqui na equação vai ser 0,05, tá? E isso vai ser praxe, tá, gente? Por quê? Porque eu acabei de explicar. Na equação do sistema internacional, etc., você tem volts, e para sistemas biológicos você sempre tem os dados em milivolts, porque imagina uma célula biológica, não estou falando de célula
de bateria, né? Estou falando de uma célula biológica, a biomassa que ela tem e a massa iônica que ela consegue suportar não possibilita ela gerar mais do que 0,1 volt, né? Quando está despolarizada, entende? Então, você sempre expressa essa característica da célula em milivolts. Por isso que você sempre, obrigatoriamente, tem que converter esse milivolts em volts. Tá? Esse é um alerta que eu faço, né, para vocês ficarem sempre ligados. Tá? A maioria das células mantém uma diferença de cerca de 10 vezes na concentração dos íons, de um lado para o outro da membrana. Né? E o transporte ativo é o principal. Em várias células, o transporte ativo é digamos, um grande consumidor, é o consumidor de uma grande fatia da energia, da demanda energética de uma célula em determinado momento. Né? Para vocês terem uma ideia, 25% da energia, basicamente, se eu não me engano, a gente vai conferir isso aí nos próximos slides, mas 25% da energia que a gente consome enquanto está dormindo é para o transporte, para a manutenção do transporte ativo. Então vejam que a gente gasta muita energia para esse processo. Por isso ele é tão importante. Um exercício para iniciarmos aí a aplicação da equação, né? Então calcule o custo de energia para bombear o cálcio, lembrando que o cálcio é mais 2, né? O sódio é mais 1, o cálcio é mais 2. Tá? Então, calcule o custo de energia para bombear o cálcio do citosol, onde a sua concentração é 1 vezes 10 a menos 7. Aqui sim tem molar, está dizendo, né, está discriminando o valor. Para o fluido extracelular, então está dizendo de onde ele vem para onde ele vai, do intra para o extra, né, a uma temperatura de 37 graus. Lembrando que o 37 graus Celsius vai lá dar aos 310 Kelvin. Né. Considere o potencial de membrana de 50 milivolts. Aqui quando a gente fala o potencial de membrana de 50, você tem que já formalizar isso aqui, quase nunca aparece nos enunciados, tá? Eu estou colocando isso aqui porque é um exercício, a gente está, né, aprendendo. Então, quando fala assim, considere o potencial de membrana de 50 milivolts, você já põe na tua cabeça menos 50 milivolts. Tá? Porque o potencial de membrana celular é sempre negativo em relação a um ambiente externo, tá? A não ser quando ela está despolarizada. Tá bom? Vocês já estudaram isso, ou estão estudando, ou vão estudar lá, muito brevemente, isso em fisiologia geral. Então, compare o consumo com o de um soluto não carregado, né, que isso se pode apresentar em valor percentual a mais ou a menos. Vai dizer, tantos por cento a mais ou tantos por cento a menos, tá bom? Então, eu estou dando esse tempinho aqui porque é o seguinte, eu gosto de pensar que aqui vocês dão uma pausa no vídeo, tentam resolver o exercício sozinhos, é importante vocês tentarem resolver esse exercício sozinhos, e aí se vocês não conseguem resolver esse exercício sozinhos, vocês liberam a pausa e veem como é que é a solução, né, que é o que eu vou fazer agora. Então a equação é apresentada já no último slide, né? Então, para eu calcular o custo de energia, a variação de energia, eu vou colocando aqui então o R, constante dos gases, o T é 310, né, aqui. Já coloco em notação científica para facilitar a minha vida, já que eu tenho os dados aqui já em notação científica, né, depois fica mais fácil fazer os cortes, fico com números menores para colocar na calculadora, diminui a chance de erro, porque eu posso errar ali se tem um monte de zero depois da vírgula, é ruim de ver, né, na calculadora, de você passar isso para um arquivo, por exemplo, um doc, uma coisa para responder o desafio. Né? Então, são dicas aí que eu vou dando para tentar facilitar a vida de vocês. Tá? Apesar que, de novo, né, vocês podem usar o Excel, vocês podem usar diversas ferramentas para ajudar aí nas contas. Né? E aí você tem aqui, então, o logaritmo neperiano de... veja lá, a concentração, onde sua concentração é 1 vezes 10 a menos 7 para o ambiente extracelular. De onde vem para onde vai.
certo? Se, aqui é uma outra coisa importante, ó. Se eu tenho aqui o dado em milimolar, e aqui está em molar, veja que aqui já vem o valor correto, ó, porque é molar. Né? Aqui é mol, ó, molar. Não posso usar milimol, então eu tenho que converter esse milimol para molar. Né? E aí eu vou ter, então, 1 vezes 10 a menos 3, convertendo de milimolar para molar. A constante de Faraday, o potencial de membrana, que eu também converto do milivolt para o volt, né? Coloco aqui então já na notação científica, e executo a conta. Né? Simplesmente assim, lembrando aqui o 2, né? Que é o Z, certo? Que é a carga do íon que nós estamos calculando. E aí você vai chegar a um ΔG de 33,4 kJ por mol. A gente fez já a conta lá atrás, nos slides anteriores. Né? O consumo para transportar solutos carregados é 33,4, enquanto de solutos não carregados é 23,7. Né? Ou seja, para você transportar um soluto carregado, ele custa 40% a mais do que solutos não carregados. A célula gasta mais energia para transportar elementos carregados do que elementos não carregados. Tá? Aqui mostra a bomba de sódio e potássio ATPase, né? Como é que ela funciona. Então, lá no slide da glucose, vocês viram essa bomba de sódio e potássio já lá, ela já aparecia lá no desenho. Então, os 3 sódios saíam e os 2 potássios entravam, né? E aqui está mostrando como é que isso funciona. Tá? Então, é um transportador que ele fica abrindo e fechando, ele alterna entre esse estado e esse estado. É uma bomba, literalmente, né? Que fica alternando de lado. Ela abre para lados opostos a cada ciclo. Então, quando ela abre para esse ambiente intracelular, ela recebe os 3 íons sódio. Os 3 sódios entram e se ligam. Quando ela faz a próxima etapa dela, com gasto de energia, ela abre para o lado oposto, ou seja, ela abre para o lado de fora, esses íons saem, está aqui mostrando, né? Ó, esses íons saem, e quando eles saem, eles possibilitam agora a entrada dos íons potássio. É claro, né, gente, que aqui nessa primeira etapa, esses íons sódio conseguem se ligar aqui porque existe uma mudança conformacional da proteína, certo? Que aumenta a afinidade desses sítios de ligação a esse íon. Porque você poderia se perguntar, tá bom, professor, mas não tem potássio aqui no meio? Tem. E por que ele não liga o potássio aqui, ó, já que os sítios do potássio também estão vazios? Por causa da conformação. A conformação da proteína não é propícia para a ligação do potássio. Então ele não se liga, ele não consegue se ligar nesse momento. Quem consegue se ligar? Quem está apto a se ligar? Né? Os sítios de ligação ao sódio estão muito receptivos, estão numa conformação muito adequada para ligar o seu ligante, que é o sódio. E aí quando o sódio sai, ocorre o contrário. É uma mudança conformacional. Aí agora, ao contrário, né? Esses sítios de ligação ao sódio estão numa conformação que não consegue mais ligar o sódio, e quem passa a estarem aptos à ligação agora são os sítios de ligação ao potássio. E aí esse potássio se liga, né, e com uma nova etapa do ciclo, né, e essa bomba se fecha para o lado de fora novamente, se fecha para o lado de fora, né. Então aqui está, fechou para o lado de fora e reabre para o lado de dentro. Quando ela reabre para o lado de dentro, os íons potássio saem. Aí começa todo o ciclo novamente. Mas para cada ciclo desse é necessário o gasto de energia. Aqui, 25% da nossa energia consumida enquanto dormimos ou em repouso.
né? É gasto para manter o equilíbrio eletrogênico aí das células, o equilíbrio eletroquímico das células e manter os potenciais de membrana de forma adequada. Isso aqui é mais para reforçar mesmo esse dado, né? Que custa caro, né? Não é um processo que custa barato para o organismo, né? Mas é extremamente importante, como a gente já sabe. A gente tem um espaço depois para conversarmos mais sobre isso, trocarmos mais ideias, tirarmos dúvidas, fazermos mais exercícios, e com isso, então, ficam aí as referências bibliográficas indicadas para esse assunto todo. Eu acho que o que eu mais gosto mesmo para isto é o Guyton, né, ou livros de fisiologia médica. Vocês têm acesso a todos esses livros maravilhosos pela biblioteca digital. Vocês podem acessar todos esses livros, né, pela biblioteca digital, que está fantástica da universidade. Realmente, a Univale está de parabéns, né, com essa biblioteca. E, enfim, vocês, por falta de material para estudar, de fato, se você tiver uma internet razoável, você está muito bem servido, né? E aí, então, depois a gente pode ir tirando dúvidas, vocês podem tirar foto de livros, podem tirar anotações, enfim, e a gente vai podendo avançar nessas discussões. Até a próxima.